Vamos retornar Atos capítulo 2, versículo 43, porque isso tem tudo a ver com o que vai acontecer no capítulo 3. Então, Atos capítulo 2, versículo 43, Atos 2 é o texto do Pentecostes, começa lá com a descida do Espírito Santo, depois continua com a pregação de Pedro, né? No dia de Pentecostes, com 3.000 convertidos, e termina o texto dizendo como os primeiros convertidos viviam, né? Em comunhão, no partir do pão, nas orações e tal. Mas Atos 2,43 diz, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Muitas maravilhas e sinais, muitos milagres, né? Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E no capítulo 3, agora, nós temos um exemplo bem prático disso, de um milagre, né? De um aleijado que vai voltar a andar, seguido de mais uma pregação de Pedro, porque em Atos capítulo 2, no Pentecostes, Pedro já faz a primeira pregação, e o resultado dessa primeira pregação é 3.000 convertidos. E aqui, novamente, depois desse milagre, nós temos mais uma pregação de Pedro. Deixa eu colocar para vocês um comentário de um comentarista bíblico chamado Matthew Henry. Ele diz, neste capítulo, capítulo 3, nós temos um milagre e uma pregação. O milagre foi operado para chamar a atenção para a pregação, para confirmar a doutrina que deveria ser pregada e para abrir caminho para ela na mente do povo. Após o milagre, vem a pregação, que explica o milagre e semeia a terra. Achei bem interessante, eu acho que isso... Bom, vamos entender duas coisas aqui. Primeira, o milagre que vai acontecer do aleijado é para benefício do aleijado. Então, Deus está olhando pelo aleijado e Pedro e João têm misericórdia daquele aleijado que está na porta do templo. E Pedro e João, então, primeiro olham para ele com misericórdia e fazem o milagre pensando nele, né? Para o bem dele. Isso é verdade, mas a gente tem que enxergar um propósito do Espírito Santo, um propósito maior do Espírito Santo através desse milagre, que é, de certa forma, o que acontece em Jesus também. Muitos dos milagres que Jesus fez o milagre, e isso para chamar a atenção e abrir a porta para a sua pregação e para o seu ensino. Então, aqui isso parece bastante claro, sem negar o fato de que os apóstolos estão olhando, sim, para o bem daquele aleijado. Mas, através desse milagre, para esse aleijado, a porta, né, como diz aqui, abrir o caminho para a mensagem na mente do povo, né? Então, nós temos um milagre, uma pregação. O milagre foi operado para chamar a atenção para a pregação. Então, quando as pessoas... E isso vai ficar bem nítido nesse capítulo 3. Quando as pessoas veem esse milagre, isso chama a atenção das pessoas. E as pessoas, então, estão abertas para ouvir o que esses dois, Pedro e João, têm a dizer. E depois de um milagre incontestável, como vem esse, isso abre as portas e abre o coração e deixa as pessoas abertas para ouvir a palavra, a pregação de Pedro. Então, assim, o Espírito Santo está preparando a ocasião para a pregação. Vamos lembrar de Atos 1:8, que é o princípio, né, de tudo que vai acontecer a partir de agora. Vós sois minhas testemunhas, né? O evangelho vai ser pregado a todas as terras. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, é o início da igreja cristã e o evangelho é para ser levado para todos, né? Então, o Espírito Santo vai abrir ocasião, através desse milagre, para que a palavra de Deus seja pregada. Então, vamos começar agora no capítulo em si. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Vamos começar aqui, os que estão chegando pela primeira vez aqui nesse estudo, deixa eu deixar uma coisa clara. Os capítulos de Atos são longos, o princípio assim, é de nós lermos o capítulo com alguns detalhes.
não é de fazer muitas aplicações, tá? E eu quero dar detalhes para vocês, ou aumentar um pouquinho o conhecimento de vocês. O que eu vou falar agora talvez não seja uma absoluta novidade, mas vamos relembrar, porque isso vale para diferentes textos bíblicos. Diz aqui que Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, então tinha uma hora para a oração, às 3 horas da tarde. Então vamos lembrar, em Daniel capítulo 6, versículo 10, a gente vê que 3 vezes por dia ele, Daniel, se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel orava 3 vezes por dia. E nós vemos isso, a gente até sabe quais eram os horários, né? A gente vê isso se repetindo nos evangelhos também. Os 3 momentos de oração diária para os israelitas eram às 9 horas da manhã, ao meio-dia, 12 horas, e às 3 horas da tarde. A gente tem isso nos evangelhos, né? Principalmente aqui, vocês vejam, lembram do capítulo 2? Que Pedro diz assim, olha, quando o pessoal diz que acusa os discípulos que estavam falando em línguas de que eles estavam embriagados, e Pedro diz, não, esses homens, pensem bem, são 9 horas da manhã, esses homens não podem estar embriagados, e o fundamento dessa resposta de Pedro é de que 9 horas da manhã era o primeiro horário de oração, e os judeus só comiam, né, depois das 9 horas da manhã. Então, para os judeus na época, eles não podiam estar bêbados, né, porque eles nem tinham feito a primeira refeição do dia ainda, que era feita depois da primeira hora de oração. Então, eles seguiam essas 3 horas, esses 3 momentos de oração. Às 9 horas da manhã, que foi quando ocorreu o Pentecostes, às 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Nessa ocasião aqui, agora do capítulo 3, a gente vê que Pedro e João, então, estavam subindo para o templo, nessa hora da oração, às 3 horas da tarde. Mas vejam que essas 3 horas de oração, esses 3 momentos de oração eram observados pelos judeus, né? Pelo povo de Israel. Que eram muito importantes, e todas as pessoas que podiam iam para o templo essa hora. Então, essas 3 horas de oração eram horas que o templo estava lotado. Pensem nisso quando vai acontecer o Pentecostes, justamente às 9 horas da manhã, quando o povo estava reunido, e agora, às 3 horas da tarde, novamente, numa hora de oração, vai acontecer um milagre público que vai chamar essa multidão para ouvir o que Pedro tem a dizer. Diz que estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado, todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então, um aleijado de nascença era colocado levado, né, para essa porta do templo chamada Formosa. Então, vamos dar uma olhada aqui no templo. Isso aqui... Para os que acompanharam a nossa série sobre o tabernáculo no ano passado, vão lembrar que o tabernáculo era muito mais simples, né? Era feito de tenda, era uma tenda ainda no deserto. Depois vem o templo de Salomão, que era muito mais pomposo, não tão pomposo quanto esse daqui ainda, mas muito mais pomposo e com muito mais coisas. Então, o tabernáculo no deserto, feito de tendas, era basicamente só essa estrutura do meio aqui, né? Depois veio o templo de Salomão, que já vem toda essa parte exterior, né? Não tudo isso aqui ainda, isso aqui já é o templo de Herodes depois, né? O templo de Salomão foi destruído com Antíoco IV, na época intertestamentária entre Malaquias e Mateus, e depois ele foi reconstruído depois por Herodes I, né? Que daí é esse templo aqui, muito maior, tá? Então, isso a gente tem que ter na cabeça. Qual é a porta formosa? A porta formosa é essa porta aqui. Aqui, deixa eu mostrar uma outra imagem para vocês. Então, aqui a gente tem o pátio dos gentios. Estou mostrando isso aqui para vocês, porque depois isso vai ser importante para a continuação de Atos, que vai dar uma confusão com o apóstolo Paulo, até o apóstolo Paulo vai ser preso, sendo acusado de que levou gregos para dentro
dessa parte aqui. Então, tinha a parte do pátio dos gentios. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus, né? Então, tinha esse pátio aqui em que os não-judeus podiam ficar, mas a partir da Porta Formosa, só então, os judeus podiam entrar, né? A princípio, as mulheres podiam ficar nessa parte aqui, depois já vinham as partes mais sagradas, né? Mas então a Porta Formosa é essa porta aqui, não é essa primeira, que é aqui a Porta Dourada, não é essa primeira que leva para esse pátio maior, mas sim essa porta aqui que leva para dentro da parte mais sagrada do templo em si, tá? Presume-se que a pregação de Pedro tenha acontecido no pátio externo de Pedro. Estou falando do Pentecostes agora, do capítulo 2, só que agora que a gente tem essa imagem aqui para vocês notarem. A pregação de Pedro no Pentecostes, presume-se que ela tenha acontecido no pátio externo do templo. Olha esse lugar, nesse pátio aqui. Olha como é grande esse espaço, né? Que devia estar cheio de pessoas por causa da festa do Pentecostes e da primeira hora de oração. Então, era o dia de Pentecostes, uma das 3 festas do Antigo Testamento, em que se esperava que os judeus viessem para Jerusalém, então os judeus de todas as regiões viessem para Jerusalém, e é o que está acontecendo, né, que é descrito em Atos capítulo 2, então a gente tem a festa do Pentecostes, uma temperatura, tem uma das temperaturas mais agradáveis do ano, então esses judeus preferiam vir na festa do Pentecostes para Jerusalém. Tinha uma verdadeira multidão, então, em Jerusalém para a festa do Pentecostes. É o dia do Pentecostes e ainda é 9 horas da manhã, a hora da oração. Então, vocês podem imaginar que esse pátio estava lotado de pessoas, lotado de judeus, né, nesse dia do Pentecostes. E ali que, então, provavelmente foi que Pedro, né, e os 12 discípulos, falando em línguas, proclamaram a palavra de Deus, e mais de 3.000 pessoas foram convertidas, né? E aqui nesse pátio, então, nós temos um ambiente, o ambiente do templo já, um ambiente sagrado e um ambiente propício para a pregação, e um ambiente que cabiam, então, todas essas pessoas para o Pentecostes. Então, só estou dando essa explicação, complemento do capítulo 2, mas agora a gente olhando já esse espaço do templo aqui, né? E a cura do aleijado de nascença, novamente, acontece numa das horas de oração, então, às 3 horas da tarde, quando, novamente, milhares de pessoas estavam no templo. O Espírito Santo está dirigindo os eventos de difusão do Evangelho. Tá? Isso é claro. O Espírito Santo não foi à toa. Foi de novo numa hora de oração, de novo numa hora em que esse espaço, né, está lotado, porque os judeus iam para o templo para esses horários de oração, às 3 horas da tarde, é um horário de oração, e agora acontece esse outro milagre. Então, o Espírito Santo está dirigindo os eventos de difusão do Evangelho. E um aleijado de nascença, né, então, uma pessoa que já nasceu aleijada, que foi aleijada desde a sua infância, era uma pessoa conhecida, depois nós vamos ver no capítulo 4, que as pessoas sabiam até a sua idade, ele tinha 40 anos, né? Então, era aleijado de nascença, todos os dias ele era colocado ali, porque, então, os judeus iam 3 vezes por dia ali orar no templo. Então, ali era um lugar que as pessoas estavam passando, presumia-se que as pessoas iam ter misericórdia, então Deus está tocando o coração. Então, esses aleijados, ele não era o único, nós temos diversos outros que foram curados ali, né, até por Jesus, cegos e tal. Eles ficavam nessas portas aí do templo, esperando a misericórdia de pessoas que passavam por ali. E esse era o caso, então, desse aleijado de nascença, que era colocado ali todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Continuando agora, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola, e Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse:
olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse então Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. É interessante aqui, pessoal, que 2 meses antes, a multidão havia gritado: crucifica-o para Jesus. Nota, então, que nós estamos aí com as coisas muito frescas ainda. Nós estamos em Jerusalém, isso acontece em Jerusalém. 50 dias foi o Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição, então também já fazia 53 dias que Jesus tinha morrido, né? Sexta-feira Santa. Aconteceu o Pentecostes, a gente não sabe exatamente quanto tempo aqui aconteceu essa cura de Pedro aqui, de Pedro e João, mas pelo texto parece que foi logo em seguida, né? Então fazia aproximadamente 60 dias que Jesus tinha morrido, tinha sido crucificado, e a multidão tinha gritado: crucifica-o para Jesus. E Pedro agora não teme e nem se envergonha do seu Salvador e Senhor. Ele diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Então ele cura o aleijado em nome de Jesus Cristo, esse mesmo Jesus Cristo que há 2 meses atrás as pessoas gritaram: crucificam. E ele é o único que pode restaurar, né, Jesus, o corpo e a alma, agora e eternamente. Pedro cura em nome de Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado. A gente já vai ver no capítulo 4 o resultado disso, que no capítulo 4 os sacerdotes, vendo que o homem tinha sido curado em nome de Jesus, os sacerdotes vêm com a guarda, né, a guarda ali do templo, e prendem Pedro e João, levam Pedro e João presos, né? O nome de Jesus não é admitido, mas Pedro não tem, esse mesmo Pedro que antes negou Jesus 3 vezes por medo, agora ele está nesse lugar, no templo, sabendo dos sacerdotes, mas ele fala o nome de Jesus e cura no nome de Jesus, né? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Não cure em seu nome, mas cure em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Atenção, é interessante lembrar que quem está escrevendo este livro é um médico. Se para qualquer um, né, uma cura dessa já é maravilhoso, quanto mais para o médico, que sabe que isso é humanamente impossível. Então, quem está escrevendo esse livro é um médico, é Lucas. Então, essa descrição de que dos pés, dos tornozelos ficaram firmes, e depois ele andou e saltou, pessoal, pega qualquer um que está se recuperando de uma cirurgia e que está com os membros atrofiados. Não vai conseguir, se tiver com o braço atrofiado, não vai conseguir mexer o braço, né, no próximo dia, depois de uma cirurgia, ou depois de um longo tempo com um membro atrofiado. Compreende? Então, isso aqui é absolutamente impossível. Tanto a cura em si, né, só ele poder voltar a andar, e quanto mais andar, saltar, né? Louvar a Deus. É impossível, tudo aqui é impossível, e tudo aqui chama a atenção do médico Lucas, né? É uma série de impossibilidades, de impossíveis, que só Deus tem condições de fazer. Ontem, depois do ensaio do coral aqui, eu e a Iene tivemos a oportunidade de ouvir uma série de testemunhos de uma senhora bem simples, mas que contou uma série de milagres que aconteceram na vida dela. E, pessoal, conhecendo assim, ela não inventa as coisas, ela não é uma pessoa de mentir, uma pessoa muito temente a Deus.
e contou uma série de milagres que aconteceram na vida dela. É sensacional, né? Isso não só aconteceu, isso continua acontecendo, né, nos nossos dias, como Deus tem curado pessoas dessa forma ainda hoje. Continuando, imagine agora a reação das pessoas que estavam no pátio orando. Devia ter muita gente, porque era uma hora de oração. Imagine a reação das pessoas que estavam no pátio orando. Elas tinham passado por esse homem na porta. Muitos o conheciam, porque ele estava sempre ali na porta. Agora, as pessoas o veem andando, saltando e louvando a Deus, né? Isso deve ter causado um estardalhaço, e causou de fato, né? Um estardalhaço no ambiente do templo. As pessoas ali estão orando, e de repente esse homem que sempre elas passavam por ele, né? Tem 40 anos, era um aleijado de nascença, tem 40 anos, é aleijado, já está nessa porta há muito tempo, já é conhecido, porque sempre está nessa porta pedindo esmola, e agora, de repente, o cara está andando e saltando no meio das pessoas, né? E louvando a Deus. Vocês podem ver, esse louvor a Deus tá falando alto, né, e tá louvando a Deus. Imagine uma cura dessa, né, uma pessoa que aleijada a vida toda, tá radiante, tá, né, tá falando alto, tá louvando a Deus, saltando no meio das pessoas. Isso foi um estardalhaço no meio do ambiente do templo ali, né, chamou a atenção de todas as pessoas. E quando todo o povo ouviu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido, né? Claro, todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Então, o mendigo agora vai junto com Pedro e João, né? Se apega a Pedro e João, um reconhecimento, uma gratidão, né, a quem tinha curado, e apega-se a Pedro e João, e todo o povo maravilhado correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Então, aqui vamos, de novo, entender um pouquinho do templo e ver isso, até para vocês aplicar isso para outros textos bíblicos, né? O Pórtico de Salomão, essa porta aqui é a porta chamada Porta Dourada. Então, o Pórtico de Salomão ficava nessa parte aqui, é também chamado de Colunatas de Salomão. Colunatas de Salomão, uma série de colunas, né? Isso aqui não era peculiar do templo, isso aqui era uma estrutura. Haviam pórticos em Roma, né, e espalhados pelo Império Romano. Normalmente, então, eram essas colunas, era um portal de entrada. Mas, então, Pórtico de Salomão, Colunatas de Salomão, era o lugar onde os escribas ensinavam as escrituras. Então, notem, a Porta Formosa era essa porta aqui que dava acesso ao espaço mais interior do templo, né? E era aqui que aconteceu o milagre. Então, eles entraram primeiro para dentro do templo, e depois Pedro e João vieram para esse lugar, que era o pórtico, né, onde tinha essas colunas, um lugar onde os escribas ensinavam as escrituras, e o aleijado veio atrás, e veio junto com Pedro e João, e as pessoas vieram atrás também, né, desse homem correndo, saltando e louvando a Deus, vieram atrás maravilhados, e de novo, então, pessoal, o Espírito Santo conduz os eventos e, novamente, como no Pentecostes, ele dá a Pedro a ocasião e o público para a pregação, né? Um público que agora está receptivo à palavra, depois desse milagre, e depois eles vêem esse cara com 40 anos aleijado, né? E esse cara agora andando, saltando e louvando a Deus. O Espírito Santo criou a ocasião, né, e o público para a pregação de Pedro. O público que agora está, depois desse milagre, receptivo para a palavra de Deus. Isso pode acontecer conosco também? Essa questão de
Agora Pedro, depois desse milagre, né, da maravilha que aconteceu, diz lá que o Espírito Santo, muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Maravilhas, as pessoas estão maravilhadas com o que aconteceu com o aleijado. Isso pode acontecer conosco também? Bom, pode acontecer o que aconteceu com essa senhora que estava dando testemunho ontem para nós, né, e contou 3 milagres que aconteceram na vida dela. Isso, sem dúvida, então, acontece hoje e abre portas para o testemunho hoje. Tanto que ela, no final da conversa, ela disse que ela está com o passaporte dela para ir para Portugal, né? E esses testemunhos saem da boca dela com uma facilidade muito grande. Ela fala de Jesus com uma facilidade muito grande. E quer testemunhar o que Jesus fez na vida dela. Então, isso continua acontecendo. Mas isso pode acontecer conosco também sem a necessidade de milagres. Quando as pessoas ficam maravilhadas com a nossa vida e com as obras do Espírito Santo em nós, a gente sabe que o Espírito Santo age em nós. E o Espírito Santo produz frutos na nossa vida. E esses frutos do Espírito Santo na nossa vida chamam a atenção. Então, o Espírito Santo nos dá ocasião e público para o testemunho de Cristo. Mateus 6, Jesus disse assim: brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Pessoal, isso não é nada incomum. Quando as pessoas veem a nossa vida, veem a nossa fé, veem os frutos da fé na nossa vida, e isso chama atenção a nossa esperança, chama atenção o nosso consolo frente à morte, chama atenção o modo como a gente vive, chama atenção o modo como a gente fala, chama atenção o modo como a gente pensa, chama atenção o modo como a gente age. E tudo isso, as pessoas dizem, puxa, tem alguma coisa diferente. O que é? Por que essa pessoa é diferente, né? Isso são as maravilhas, é o que o Espírito Santo está fazendo. É como o Espírito Santo estrutura a nossa vida, dá estrutura. E como são as maravilhas do Espírito Santo em nós, são os frutos do Espírito em nós. E isso chama atenção. E quando isso chama atenção e as pessoas querem saber, olha aí, o Espírito Santo continua criando ocasiões para o nosso testemunho, né? A ocasião e o público. O Espírito Santo dá a ocasião e o público. Basta a gente abrir a boca e falar de Jesus, falar realmente da fonte, né? Por quê? Por que a nossa vida tem essa estrutura? Por que eu tenho esse consolo? Por que eu tenho essa esperança? Por que eu tenho essa vida estruturada? O que faz com que eu tenha essa vida estruturada? O que faz com que eu fale desse jeito? O que faz com que eu haja desse jeito? E tudo isso vem da fé, e diga isso. E isso brota do coração, você não precisa fabricar discurso. Você fala do que o coração está cheio. Né? Você simplesmente fala o que Jesus já fez. Você não precisa fabricar discurso, você fala o que Jesus já fez. Né? Isso sai da boca. Né? Então, eu acho que o Espírito Santo continua, sim, fazendo maravilhas em nós. Às vezes a gente não nota porque a gente está vivendo isso, mas como é diferente com pessoas que não têm nada disso. Né? E isso chama atenção, essas maravilhas do Espírito Santo. E então o Espírito Santo continua criando ocasiões e públicos para que a gente testemunhe da nossa fé. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Né? E daí agora começa o discurso de Pedro. Então, vejam aqui, ó. Todo o povo ficou maravilhado, correu até eles a um lugar chamado Pórtico de Salomão. E esse lugar é um lugar de ensino, né? Como eu já falei aqui, ó. As colunatas de Salomão, o Pórtico de Salomão era um lugar onde os escribas ensinavam as escrituras. Então, justamente nesse lugar de ensino, agora, abriu-se a oportunidade de Pedro ensinar. E Pedro, então, começa agora a sua pregação. Né? O Espírito Santo cria a ocasião e o público, e Pedro começa a testemunhar e a pregar. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto surpreende? Por que vocês estão olhando para nós? Como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Pedro tira qualquer, ele não chama atenção para si, diferente de alguns apóstolos atuais aí, né, que fazem estardalhaço e que chamam a atenção para si, para suas igrejas. Pedro não está chamando atenção para ele, né? Não é o nosso próprio poder ou piedade, diz Pedro. O Deus de Abraão,
de Isaac e de Jacó. Ou seja, está falando para os judeus, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. E aqui, de novo, assim como foi com o Pentecostes, no Pentecostes, Pedro põe o dedo na ferida e a pregação dura, e Pedro acusa o povo de ter matado Jesus. Novamente lembrando que fazia 60 dias que isso tinha acontecido. Tá? Isso estava absolutamente fresco na memória das pessoas. Até pouco tempo atrás, Jesus havia curado pessoas no ambiente do templo. E agora, há 60 dias atrás, Jesus tinha sido crucificado em Jerusalém. Isso foi notícia para todo o povo, né, em Jerusalém na época. Então Pedro aqui diz, olha, quem vocês, Jesus glorificou o seu servo Jesus, Deus glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Vocês negaram o Messias perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Quer dizer, Pedro até mostra que Pilatos, lembra daquela ocasião, né, em que a mulher de Pilatos, à noite, teve um sonho a respeito de Jesus e chamou Pilatos e falou Pilatos para ele não se envolver com Jesus, né? E Pilatos tenta ainda uma manobra para que Barrabás, né, trazendo Barrabás com a esperança de que eles iam preferir Jesus a Barrabás, mas não aconteceu. Então Pilatos até fez uma manobra para tentar salvar Jesus. Então ele decidiu soltar. Mas as pessoas, vocês, diz Pedro, vocês clamaram, crucifica-o, crucificam, né? E negaram perante Pilatos. E um outro detalhe interessante aqui é o modo como Pedro está dizendo, glorificou o seu servo Jesus. Servo aqui é o modo como os profetas se referiam ao Messias, tá? Olha aqui, ó, o mesmo termo servo é o mesmo termo usado pelos profetas para se referir ao Salvador. Isaías capítulo 53 fala do servo de Deus, o servo que como um cordeiro mudo seria levado ao matadouro e não abriu a sua boca, né? Que seria traspassado pelas transgressões do seu povo. É exatamente o termo dos profetas, de Isaías e outros profetas. Então, Pedro está mostrando aqui, olha, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, está profetizado, né, que o servo de Deus seria entregue para ser morto, e vocês agora o mataram. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Pedro, de novo, ó, vejam como ele está falando aqui da situação com Barrabás, né? Pilatos tentou soltá-lo, mas vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse libertado um assassino, Barrabás. Vocês mataram o autor da vida. Ou seja, vocês mataram o Messias, vocês mataram aquele que Deus profetizou através de Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas. Vocês não souberam ler, não souberam ver o Messias e vocês mataram o autor da vida. É uma mensagem duríssima. Lembra do Pentecostes que Pedro faz a mesma coisa e quando Pedro chega no final e diz isso, eles começam a perguntar, e o que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer? Né? Então Pedro diz para eles serem, arrependei-vos e sede batizados. E de certa forma foi mais ou menos o que aconteceu aqui agora. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Então, tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo são provas de que Jesus era o Messias. Pela fé no nome de Jesus, o nome, notem que em outras passagens, os seguidores de Jesus são chamados de os seguidores do nome, né? Ou aqueles que seguem o nome. O nome é Cristo, né? Pela fé no nome de Jesus, o nome que curou este homem, que vocês veem e conhecem, o aleijado, a fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem
ver. Então, de novo, ele está engrandecendo Jesus, dizendo que foi Jesus quem curou, porque só ele é o Messias prometido, né? E ele, então, curou esse homem. Podem ver também que esse homem aqui, a fé foi dada para esse homem, né? Para o aleijado. Continuando agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. E aqui Pedro fala da ignorância deles e diz, olha, eu sei que vocês agiram por ignorância. É interessante aqui que notar que finalmente a ficha caiu para os discípulos. Pedro, que antes repreendeu Jesus quando ele falou da necessidade de morrer, agora conseguia ver as profecias cumpridas em Jesus. Lembram lá da ocasião em que Jesus fala que era necessário que ele morresse e tal, e Pedro repreendeu Jesus, chamou Jesus à parte, disse, Senhor, não fales isso de modo algum te acontecerá. E Pedro, foi a ocasião até que Jesus fala para Pedro, arreda Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, mas sim das dos homens. Jesus repreende Pedro, mas antes Pedro tinha chamado Jesus à parte para repreender Jesus, que Jesus não deveria falar que ele ia morrer, né? Compreende? Então a ficha não tinha caído, até a morte de Jesus, até a ressurreição de Jesus, porque os discípulos ainda não tinham entendido. Agora vocês veem como, desde a morte de Jesus até a ascensão de Jesus, a gente tem isso no final do Evangelho, que diz que Jesus falou, né, dos profetas, de como as profecias haviam se cumprido nele. Então, esses 40 dias foi de educação para os discípulos, né? Os discípulos tiveram a oportunidade de aprender com Jesus e como as profecias se cumpriram nos eventos da morte e da ressurreição de Jesus. E também com a descida do Espírito Santo, e agora o Espírito Santo os movendo. Ou seja, vejam como a mudança radical desse pessoal, né? Em 60 dias também. Os que antes, Pedro, que antes não conseguia ver sentido na morte de Jesus, agora ele está vendo as profecias do Antigo Testamento cumpridas em Jesus. E talvez por isso, Pedro se compadece também dos seus irmãos judeus, né? E assim como ele estava na ignorância, ele diz, olha, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que seu Cristo haveria de sofrer. Então agora chega, primeiro ele acusa, ele mostra os erros, ele mostra o que eles fizeram, ele mostra a gravidade do que eles fizeram, e agora vem o arrependei-vos. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Então agora vem essa mensagem de arrependimento. Primeiro vem uma mensagem de lei, uma mensagem que mostra o erro. E assim é em qualquer mensagem, tá, pessoal? As mensagens que os pastores fazem isso, hoje também tem que ter isso. Tem que ter a lei que mostra os nossos erros, que mostra os nossos pecados, e só quando a gente percebe os nossos erros, os nossos pecados, a gente percebe o quanto nós somos absolutamente e imprescindivelmente carentes de Jesus e do perdão de Jesus e de Cristo para as nossas vidas. Então, primeiro vem essa pregação de lei de Pedro, e então depois vem essa pregação de evangelho. Arrependei-vos, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Quer dizer, há perdão de pecados, o perdão de pecados está em Jesus Cristo, para aqueles que se arrependem, né, e se voltam para Ele. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus, e agora ele já prevê a segunda vinda de Jesus, né? Entre a ascensão e a segunda vinda de Jesus, já prevê que da parte do Senhor ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, aqui a ascensão de Jesus, é necessário que ele permaneça no céu
até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo. Como falou há muito tempo, está em Isaías, no final do livro de Isaías, os novos céus e nova terra, o banquete, né, o banquete celestial que será oferecido por Deus, quando não haverá mais morte, nem dor alguma. Isso se repete em Apocalipse, mas já é profecia de Isaías, do capítulo 60 ali em diante. Então, isso está profetizado, até que chegue o tempo que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo. E agora Pedro está mostrando de novo pelo Antigo Testamento, né, que assim como estava profetizado a morte do servo de Deus, Isaías capítulo 53, a ressurreição de Cristo estava profetizada no Antigo Testamento também. Nós vimos isso nos salmos messiânicos aí antes da Páscoa. Também estava profetizado a subida de Jesus aos céus, até que chegue o tempo que Deus restaurará todas as coisas, né, nos novos céus e nova terra, na volta de Cristo, como falou há muito tempo os santos profetas, e até, agora, Pedro até fala de Moisés, ele está pegando, notem, ele já falou de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, ele está citando o Antigo Testamento, conhecido pelos judeus, e está mostrando, olha, vocês têm que conseguir ver isso nas Escrituras, né? Está isso nas Escrituras, e o cumprimento chegou em Jesus, saibam ler isso nas Escrituras. Moisés falou disso também. O Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam em tudo que lhes disser, quem não ouvir esse profeta, e ele estava se referindo a Jesus, será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, diz Pedro, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Então, eles falam, Pedro está aqui pregando o evangelho para eles agora, olha, vocês são herdeiros dessa aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis capítulo 17. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. O Messias, nas entrelinhas aqui, o que Pedro está falando o Messias não veio para estabelecer um reino terreno perfeito. Ele veio para salvar dos pecados e para converter-nos das maldades. Olha aqui, convertendo cada um de vocês das suas maldades, né? Então, ele lembra da profecia de Abraão, de Deus a Abraão, que por meio da descendência de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Mas na época de Jesus, as pessoas esperavam um Messias político que restauraria o reino político de Israel. Então, estavam pensando só no aqui e agora, no reino perfeito aqui e agora. E Pedro está dizendo, olha, não foi para isso, não foi essa a profecia. E não foi para isso que o servo de Deus veio, que Deus, né, que Jesus morreu e ressuscitou. Primeiro, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês as suas maldades. Então, o Messias não veio para estabelecer um reino terreno perfeito, ele veio para salvar dos pecados e para converter-nos às maldades. O povo de Israel precisava perceber isso e parar de esperar um libertador político e de todas as mazelas sociais. E nós também não devemos ter essa ilusão, porque às vezes essa ilusão, até do povo de Deus e hoje ainda, de achar que se está com Deus, nada vai acontecer, não vai ter doença, não vai ter problemas, né? Porque, enfim, eu sou filho de Deus e Deus tem que fazer um milagre, Deus tem que, né, tirar os meus problemas. Parece que quer um reino político perfeito, da vida perfeita aqui nesse mundo. E não é essa a promessa de Deus, e não foi para isso que Cristo veio. Jesus veio para perdoar os nossos pecados, fez isso na cruz, ressuscitou, nos deu, né, nos tornou herdeiros seus e herdeiros de todas as suas promessas, que se concretizarão nos novos céus da nova terra, na sua vinda, né? Por enquanto, ele nos converte de cada um das suas maldades.
A pregação continua soando para nós também todos, para todos nós, entre a ascensão e a volta de Cristo, ou seja, também para mim e você. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Essa mensagem é para nós hoje ainda, pessoal, e é necessário. Sempre de novo, a gente precisa nos arrepender dos nossos pecados, e se voltar para Deus, para que os pecados sejam cancelados. Em Cristo há perdão dos pecados, e em Cristo há vida eterna, né? Mas a gente precisa se arrepender dos nossos pecados diariamente, constantemente. Então, essa mensagem, ela não foi só para aquela época, mas é para os cristãos continuamente. O que chama minha atenção também, e só comentar isso com vocês, às vezes as pessoas querem mensagens agradáveis, querem, né, mensagens que, diz o apóstolo Paulo, que não façam os seus ouvidos coçar, né? Já está lá nos profetas isso também, né? Às vezes as mensagens dão coceira nos ouvidos, ou seja, as mensagens incomodam, e às vezes as mensagens são duras, e parece que hoje em dia as pessoas não querem mais ouvir mensagens duras, só querem ouvir o que é bom, mensagem de autoestima, mensagem de emocional, que mexe com o emocional, né, uma aguinha com açúcar, que não me perturbe. Não, olha, a mensagem de Pedro foi muito dura aqui. A mensagem de Pedro foi acusativa, mostrou o pecado, mas também mostrou em Jesus Cristo o perdão dos pecados. E é isso que as mensagens precisam fazer. A mensagem tem que ser verdadeira. E incomode a quem incomodar, e tem que mexer, e tem que mostrar os nossos erros, e mostrar os nossos pecados, e as mensagens têm que ser duras, né? Tem que mostrar a lei, e também mostrar que Jesus é o nosso Salvador, e perdoa os nossos pecados, e nos dá a vida eterna. Para terminar, capítulo 3, então, termina no final da pregação de Pedro, ele termina dessa forma: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiro a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês suas maldades. Termina a pregação de Pedro, tá? Então, o capítulo 3 termina no final da pregação de Pedro e não nos mostra o que a pregação gerou. A gente sabe o que a pregação de Pentecostes gerou, né? No final do capítulo 2, a gente tem o que aconteceu, o resultado da pregação de Pedro no Pentecostes, que mais de 3.000 pessoas foram convertidas, né? Arrependei-vos, sede batizados e recebereis o dom do Espírito Santo e tal. Aqui a gente não sabe do resultado, né? Mas, então, no capítulo 4 vem a sequência disso. Por um lado, a pregação gerou a fúria dos sacerdotes e a prisão de Pedro e João. Então, assistam na próxima semana, né, o que vem na próxima semana, porque na próxima semana vem a primeira consequência, foi que Pedro e João vão ser presos ali, porque estão falando do nome de Jesus naquele ambiente do templo, tá? Por outro lado, embora não saibamos quantos foram convertidos, como no Pentecostes a gente sabe, nós sabemos que capítulo 4, versículo 21 e 22 diz que todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. E isso a gente já vê praticamente no final do capítulo 4. Então, provavelmente, o resultado da pregação de Pedro, novamente, com aquela multidão que se formou, depois do milagre, desse milagre tremendo de um aleijado de 40 anos, conhecido das pessoas, e aquela multidão que foi atrás do aleijado e que ouve a pregação de Pedro, a gente pode esperar que um resultado provavelmente muito semelhante ao do Pentecostes, né, que havia acontecido alguns dias antes, provavelmente um resultado muito semelhante deve ter acontecido novamente, porque o Espírito Santo novamente gerou a ocasião e o público para que a mensagem fosse proclamada, e assim, né, o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura está se concretizando já nesses primeiros dias do Pentecostes, né?